Graça e paz, queridos, a você que me assiste, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus abençoe sua vida e que Deus ilumine o seu entendimento, ok? Eu sou o pastor Eduardo Richard, sou pastor do Ministério Toque da Trombeta, um ministério novo, recente, ainda em fase de implantação, todavia devidamente amparado, reconhecido e credenciado pela CADB, Convenção Independente das Assembleias de Deus, no Brasil e exterior. Sou professor e fundador do Exame e Análise das Sagradas Escrituras, o EASE. E estou gravando esse vídeo para nós darmos aqui continuidade à nossa série de reflexões bíblicas que tem por tema central a palavra, pela palavra, nada a mais além da palavra. Lembrando a você que ainda não assistiu, que este é o nosso 5º vídeo da série. Assista o primeiro vídeo, onde nós tratamos aqui sobre a importância da Sagrada Escritura para uma vida cristã. No segundo vídeo, foi tratado sobre a sã doutrina, alicerces de uma igreja saudável. No terceiro vídeo, tratamos aqui sobre desvios doutrinários e a maldição do outro evangelho. No quarto vídeo, nós tratamos aqui sobre a ignorância bíblica e os manipuladores da fé. E para darmos continuidade neste 5º vídeo, onde estaremos aqui abordando alguns tópicos temáticos, darei início aqui falando sobre o seguinte tópico, que diz respeito à condição sine qua non. Eu sei que de repente essa é uma palavra estranha aos seus ouvidos, mas fique tranquilo que no decorrer deste vídeo você compreenderá o que o Espírito Santo fala comigo e contigo através da fiel exposição da palavra de Deus. Amém? Convido a você que abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo, louvado seja Deus, 8, capítulo 8, versículo 31. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 31, que diz assim o texto sagrado. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Como de costume, eu gostaria de estar aqui ponderando alguns aspectos do que foi aqui tratado na mensagem do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 31. Aqui o texto diz o seguinte, que Jesus dizia aos judeus que criam nele, ou seja, é muito importante aqui abordarmos esta análise da seguinte forma. Façamos aqui alguns pontos de observação. Primeiro ponto, Jesus não estava falando para todos, mas ele estava se dirigindo a um povo específico. O texto diz que Jesus se dirigiu àqueles que criam nele. Esse é o primeiro ponto, muito importante para uma correta interpretação da Sagrada Escritura. Ele não está falando com todas as pessoas, mas ele está se dirigindo a um povo específico. Aqui o texto diz que ele se dirigiu aos judeus que criam nele. Amém? Esse é o primeiro ponto da nossa análise. O segundo ponto é quando ele diz: se vós permanecerdes na minha palavra. Se você buscar em outros vídeos da nossa reflexão, essa palavra permanecer, ela ocorre em outros textos bíblicos e geralmente sempre com aquela ideia de perseverança, de consistência na nossa convicção, na nossa fé, a qual nós devemos permanecer firmes, não oscilantes, nem para a direita, nem para a esquerda, mas alicerçados na verdade do Evangelho, permaneçamos nela, porque esta verdade ela liberta, esta verdade ela transforma, e esta verdade que é revelada na palavra de Deus, ela nos proporciona o acesso ao Deus de Israel, lembrando que Jesus mesmo disse:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? E aqui o texto ele diz que se vós permanecerdes na minha palavra, né? Mas aqui o Jesus ele disse para um povo específico, amém? Aqui Jesus ele se dirige àqueles que creem, e quando eu leio na Bíblia dizendo que Jesus disse isso para aqueles que creem, automaticamente, mesmo que nós não sejamos aqueles judeus, nós pertencemos àquele povo que crê. Se você crê, esta palavra serve para você, ok? Então Jesus disse, aqueles que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra. Lembrando que lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2, eu disse aqui no vídeo passado, que a própria palavra de Deus declara que o evangelho da nossa salvação, ele nos foi dado com um propósito de que permaneçamos na verdade contida nele. O próprio texto diz isso, e eu gostaria que você abrisse lá em 1 Coríntios, capítulo 15, acompanhe comigo na sua Bíblia, para uma melhor elucidação do texto. Diz assim a palavra, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2, ok? Deixa eu abrir aqui na Bíblia, né? Diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. Mais uma vez, a ocorrência da palavra permanecer. Entenderam? Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. Deu para entender? Aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que devemos permanecer no evangelho, porque através deste evangelho nós seremos salvos. Por que nós seremos salvos através deste evangelho? Por que o evangelho é tido como o evangelho da nossa salvação? Porque o evangelho, ele traz ali a revelação da palavra de Deus. É o caráter de Deus revelado, é a vontade de Deus revelada. E quando eu permaneço no evangelho, eu vivo em obediência ao que está escrito. Eu observo os meus passos, os meus pensamentos, as minhas palavras. Eu guardo meu coração em nome do Senhor Jesus para não pecar contra Deus, observando os meus caminhos conforme a sua palavra. Quando eu faço isso, eu estou permanecendo no evangelho, ok? Lembrando que Paulo ele diz, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes. Ou seja, sois salvos se, condição sine qua non, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Ok? Então, para que você compreenda essa parte da reflexão, o que é uma condição sine qua non? Sine qua non é uma palavra que vem do latim, que significa sem a qual não pode ser, ok? Então, quando eu me refiro a uma condição sine qua non, essa palavra si na Bíblia, ela expressa a ideia de uma condição sine qua non, sem a qual não pode ser. Nós vemos a condição sine qua non aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 e 2, quando o próprio texto diz: se permanecerdes, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes. Condição sine qua non. Quem não permanece
Quem não permanece, automaticamente joga fora aquilo que foi conquistado na cruz. O Senhor Jesus, quando deu a sua vida na cruz, quando derramou o seu sangue no madeiro, ele nos proporcionou algo que nos era impossível alcançar, que é a salvação. De modo que o Senhor mesmo declara, o Espírito Santo de Deus fala conosco através da palavra, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o texto aqui é claro, há uma consonância bíblica aqui, não há nenhuma contradição, ok? Porque eu preciso permanecer no Evangelho, eu preciso permanecer naquilo que Jesus falou em seus ensinamentos, eu preciso andar segundo a palavra de Deus, não me permitindo ser guiado pelas minhas vontades, quando estas, por vezes, me levam para longe daquilo que é, de fato, a vontade de Deus para a minha vida. Por isso, devemos ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja, ok? Mas aí algumas pessoas se comportam como se perguntassem: a quem devemos ouvir? Amados, ouça o que o Espírito diz. E lembrando, o Espírito Santo de Deus, ele se manifesta pela palavra, através da palavra, e não atua na igreja de outra forma. Estranha as Escrituras. Pelo contrário, toda a ação do Espírito Santo está devidamente ali, respaldada na palavra de Deus. Porque ele próprio vela pela palavra para cumprir. Ele próprio exaltou a palavra acima das alturas. Então, é de se convir que o Espírito Santo é o primeiro a dar à palavra a honra que ela merece, porque é a palavra dele, ok? Então, nós vemos aqui a condição sine qua non. Repito, condição sine qua non significa sem a qual não pode ser. Ora, se eu digo que a expressão aqui, a expressão sine qua non, refere-se a uma condição sem a qual não pode ser, automaticamente o que o texto em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 e 2 está dizendo é que se eu não retiver o evangelho, se eu não permanecer nele, eu não serei salvo. Não importa se eu estou na igreja todo dia, não importa se eu declaro com a minha boca que Jesus é o Senhor, que eu creio nele, se eu vivo em desobediência à sua palavra, ok? Esse é o primeiro ponto da nossa reflexão. A palavra, pela palavra, nada a mais além da palavra. Dito isto, eu gostaria que você continuasse na sua reflexão comigo e abrisse a sua Bíblia, dando continuidade lá no mesmo Evangelho, o Evangelho segundo escreveu João. Amém? O Evangelho não é de João, o Evangelho é de Jesus. Segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 23. Disse Jesus. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Pegou? Vou repetir. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Sabe, amados, é muito importante que você compreenda isso. Amor de palavras são expressões vazias, se estas palavras não forem acompanhadas de legítimas demonstrações através de uma conduta, de um estilo de vida. Jesus está dizendo:
Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quando nós declaramos ao Senhor que nós o amamos, a nossa declaração de amor é posta em prova. Somos provados e experimentados por Deus quando declaramos que amamos ao Senhor. Porque o próprio Deus aqui declarou: se alguém me ama, guarda a minha palavra. Você que me escuta, você que me assiste, você tem guardado a palavra? Eu gostaria que você fizesse uma breve reflexão do tema lá no quarto vídeo, quando tratamos ali do significado dessa palavra, guardar a palavra, né? A tua palavra escondi, guardada no meu coração para não pecar contra ti. E essa palavra, ela não é apenas ela não traduz a ideia de apenas memorizar aquilo que está escrito, mas guardar aqui no contexto é de observar a nossa vida à luz da palavra para não pecarmos contra Deus. Assista o terceiro vídeo, no quarto vídeo, onde nós falamos aqui sobre ignorância bíblica e os manipuladores da fé, que lá eu faço uma abordagem sobre essa questão de guardar a palavra. Jesus declarou com todas as letras: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se você ama, você guarda a palavra. Ah, pastor, eu guardo a palavra. Eu sei Gênesis, eu sei a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Não é nesse sentido. É guardar a palavra no sentido de observar os meus passos, observar as minhas atitudes, as minhas palavras, os meus pensamentos. É observar a minha conduta segundo a palavra, para não pecar contra o Senhor. E por isso que o próprio Senhor Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Olha só, amados, que prazer Deus tem de ver um filho que, mesmo em suas falhas, mesmo em suas fraquezas, ainda que venha a errar. E eu quero aqui dizer uma coisa muito importante para você que me assiste: Deus não espera que você acerte sempre. Tenha isso em mente. Deus não espera que você acerte sempre. Deus sabe que você está em um corpo corrompido pelo pecado, sujeito a falhas. Mas eu vou lhe dizer uma coisa com total convicção: embora Ele não espere que você acerte sempre, Ele espera de você que você jamais desista de tentar acertar. Errou? Continue tentando acertar. Caiu? Se levante. Não esmoreça. Não fique prostrado. Levante a sua cabeça. Agarre-se no Senhor. Creia que Deus existe, que é galardoador daquele que o busca. Avance na sua fé. Desafie o gigante, como fez Davi, em nome do Senhor dos Exércitos. Aprenda com os seus erros e não os cometa de novo. Amém? E quando Deus vê um filho, ainda que com falhas, mas ele se esforça, ele luta, ele está lutando contra a própria natureza, ele está lutando contra o sistema do mundo, contra o diabo e suas seduções, suas tentações. Quando Deus vê esse filho lutando e vencendo, porque ele persevera, ele permanece no Evangelho, ele retém aquilo que está escrito, ele observa a palavra, ele filtra as suas emoções pela palavra, as suas palavras, as suas atitudes. Meu amado, a Bíblia diz: Deus o amará. Jesus deixou isso claro. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. É o que disse Jesus.
Lembrando ainda, como eu disse agora há pouco, todas as vezes que declaramos que amamos a Deus, nossa declaração é posta à prova. Somos submetidos a uma prova para saber se realmente amamos a Deus, ainda que Deus, em sua total onisciência, saiba de todas as coisas. Mas às vezes é necessário que experimentemos um choque de realidade. Porque algumas pessoas falam uma coisa com a boca, mas o coração diz outra. E Jesus vai dizer que lá naquela época já haviam pessoas assim: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amém? E lá em Efésios capítulo 6, versículo 24, abra sua Bíblia e acompanhe comigo. Seja um bereano, confira o que está sendo dito. Efésios 6, 24, ele fala algo interessantíssimo. Porque o texto vai dizer assim: a graça seja com todos os que amam a Jesus Cristo com sinceridade. Ora, amados, não preciso nem dizer muita coisa. A graça seja com todos. Todo mundo? Não. Com todos os que amam. Amam como? Vão na igreja e escancar a voz: Jesus, eu te amo. Não. Mas os que amam com sinceridade. Quem são estes? E é aqui que entra a questão. Quem são estes que amam a Jesus Cristo com sinceridade? O próprio Evangelho de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 23, nos dá essa resposta. Quem são estes que em Efésios 6, 24 diz que a graça seja com todos os que amam a Jesus Cristo com sinceridade? Quem são estes? São aqueles que guardam a palavra, são aqueles que permanecem na palavra, são aqueles que retêm a palavra, são aqueles que andam à luz da palavra, são aqueles que guardam a palavra para não pecar contra Deus. São estes, não são todos, não é qualquer pessoa que abra a sua boca e diga: Jesus, eu te amo. Não é qualquer pessoa que abra a sua boca e cante maravilhosamente. Tem uma voz angelical, tem uma voz maravilhosa e louve a Deus dizendo: eu te amo, Senhor. Não são essas pessoas, mas são aqueles que guardam a palavra. Jesus disse: se vocês me amam, vocês guardarão a minha palavra. Guardam a palavra, observam a palavra, andam à luz da palavra, perseveram na palavra, retêm a palavra. Estes são aqueles, segundo está escrito em Efésios 6, 24, que amam a Jesus Cristo com sinceridade. Pode até serem, eles podem ser submetidos à prova de fogo, mas eles amam com sinceridade. E sobre esses repousa a graça de Deus, segundo o contexto de Efésios 6, 24. Anote aí, faça um cruzamento de versículos Efésios 6, 24 com João 14, 23. Ok? Os que amam a Jesus Cristo com sinceridade são aqueles que guardam a sua palavra, que observam a palavra, que andam à luz dela. Estes amam com sinceridade. O resto, irmão, me perdoe você que está me assistindo se lhe desagradar o ouvido que eu vou falar, mas a verdade é uma só. O resto é só conversa fiada, irmãos. Amor verdadeiro é esse, aquele que guarda a palavra, e ponto final. Não fique triste comigo, não. É Jesus quem está falando isso. Amém? Já estamos aí com 25 minutos. Quero encurtar ao máximo esse vídeo. Amém? Para que não se torne cansativo a você que me assiste. Abra sua Bíblia rapidamente lá em segunda carta do evangelista João, né? Do apóstolo João. Ok? Lembrando que apenas como ponto de conhecimento que o Evangelho de João, o Evangelho segundo escreveu João,
E as cartas de João referem-se ao mesmo João, viu, amados? Eu já ouvi algumas pessoas que, na dúvida, disseram que o evangelho foi João Batista. Irmão, João Batista não escreveu nada. O evangelho foi escrito pelo apóstolo João, assim como as cartas. Eu gostaria de te convidar que abra sua Bíblia lá em 2ª carta de João, capítulo 1, logo no versículo 10. Está escrito: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. E aí, como é que vai ficar a situação agora? Entenda, meu querido e amado irmão, minha amada irmã, que Jesus ilumine o teu entendimento à luz da palavra, que o Espírito Santo lhe traga maior entendimento e revelação da Escritura. Não sou eu, não me responsabilize, mas é o que está escrito na sua Bíblia. Abra lá a 2ª carta de João 10. Se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina. Então, amados, é segundo esta doutrina. Esta doutrina. Não é segundo a visão de A, de B, de C, né? Segundo tradições humanas, mas é segundo esta doutrina, a palavra de Deus, ok? Voltando à leitura do texto. Se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não recebais em casa, e nem saudeis. Isso não é falta de amor não, criança. Isso não é falta de amor não, abençoado de Deus, abençoada de Deus. Isso é instrução bíblica. Isso é o que o Espírito Santo nos instrui pela palavra. Se alguém não traz esta doutrina, se alguém vem de historinha, de conversinha, trazendo doutrinas estranhas de um outro evangelho, com conversas que não têm base bíblica, que são frutos de uma mente fantasiosa, desviada da verdade do evangelho, não recebais na sua casa. É o que diz o texto. E precisamos obedecer a palavra. Precisamos observar a palavra. Porque quando falamos de guardar a palavra, estamos falando de praticar o que está escrito, amados. Guardar a palavra é praticar o que está escrito. Amém? E para finalizar esse quadro da nossa reflexão, abra lá em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Amém? Lá está escrito o seguinte: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Porque eu acredito que nós já estamos vivendo esse tempo, hein? Pode até ser que não estejamos ainda no ápice, mas que nós já vivemos esse tempo, vivemos. E aí diz aqui, 2 Timóteo 4:3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Entendeu? Entendeu? Nós já estamos vivendo esse tempo. Talvez ainda não o ápice. Mas hoje nós já vivemos esse tempo. Porque se não houvessem essas pessoas da qual o texto se refere, que não suportam ouvir a sã doutrina, não suportam quando a palavra da verdade confronta o pecado que massageia o ego. Aí o que essas pessoas fazem? Se cercam de falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, falsos professores, pregadores desviados da verdade, que massageiam o ego, que falam aquilo que é agradável ao ouvido. Amados, o dia do juízo é uma realidade, não tem para onde correr. Todos nós vamos ter que encarar o grande juiz assentado em seu trono branco.
daquele dia ninguém escapa. Daquele dia ninguém escapa. E assim como disse, eu quero aqui enfatizar: guarde a palavra em seu coração, ande à luz da palavra, permaneça no Evangelho, obedeça o que está escrito, pratique o que está escrito, porque senão a tua situação e até a minha, se eu não vigiar, se eu não andar, antes que você diga alguma coisa, eu quero te dizer que essa palavra não me isenta da responsabilidade. Amém? Não me isenta, não. Eu estou incluído nesse contexto. Todos nós estamos. Não tem ninguém que escape dessa palavra. Portanto, guardemos essa palavra, permaneçamos nela. Porque como está escrito, se o retiverdes, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, sem acréscimos, sem distorções, sem invencionices, sem fantasias humanas, sem loucuras da mente de um homem que acredita que recebeu uma revelação maior do que a Bíblia, pelo amor de Deus. Me perdoe, mas é cada coisa que a gente escuta por aí que é complicado. Mas é essa palavra que eu vou deixar para a sua vida nesse vídeo. Espero que você seja ricamente abençoado por essas reflexões. Lembrando que no próximo vídeo da nossa reflexão, nós estaremos falando aqui de um assunto muito importante, porque vai falar sobre o movimento pentecostal, tá? Eu quero aqui deixar bem claro nesse vídeo, tá? Que eu sou o que popularmente se chama de pentecostal, no sentido que eu creio nos dons do Espírito Santo, eu creio na atualidade dos dons do Espírito Santo, eu creio na manifestação dos dons na vida da igreja. Amém? Eu creio, eu só não creio, e não existe base bíblica para me mostrar o contrário, que o Espírito Santo de Deus coloque qualquer manifestação de dom acima da exposição fiel e verdadeira da Sagrada Escritura. Eu não creio, não é bíblico, e por que não dizer, é diabólico o ensinamento que diz que Deus descarta a pregação do Evangelho para falar com o povo só na visão, revelação e profecias diversas, como se a palavra de Deus não fosse a maior fonte de autoridade no campo da revelação de Deus ao homem. Então, próximo vídeo da nossa reflexão, o tópico temático será Pentecostalismo desequilibrado. Assista e não perca. Que Deus abençoe sua vida. Eu sou o pastor Eduardo Richard, fundador e professor do Exame e Análise das Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe. Shalom Adonai.